Olha, uma coisa eu garanto a vocês, Sakamoto Days é o novo Battle Shonen dessa geração. Ele vai surpreender muito quando tiver um anime e você que não acompanha o mangá tá perdendo. Porque se tivermos Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days promete ser o próximo. E esse capítulo, mais uma vez, comprova isso. Então bora para mais esse capítulo de Sakamoto Days que foi incrível. As estratégias do Shin, juntamente com o Seba e ao mesmo tempo com a Akira, nos mostram que nessa luta eles vão evoluir muito. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Sakamoto Days. Esse é o novo Battle Shonen da nova geração, então se preparem e vão ler logo de uma vez. Parem de pular os meus vídeos logo no começo e vão começar a ler Sakamoto de uma vez e acompanhar junto com o Mano Joe que vocês vão curtir. Porque esse capítulo 86 simplesmente está maravilhoso. E aqui eu já cravo uma teoria. A professora Satoda Sensei, ela sempre brincava muito com Arion, a irmã da Akira. E esse capítulo pra mim provou totalmente isso, eu vou explicar pra vocês. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pra todo mundo que tá deixando aquele like, que tá se inscrevendo, que tá compartilhando, tá comentando. Gostaria muito de saber o comentário de vocês sobre esse capítulo. E por isso eu sempre agradeço, galera. Muito obrigado de verdade por estar me acompanhando aqui. Até porque Sakamoto Days e Mashle são obras que eu gosto, mas que tem poucas visualizações. Eu não ligo, mas todo incentivo que vocês me dão, que estão assistindo, me deixam muito feliz. Então, bora começar esse capítulo com o Shin recebendo aquela luva. Ele recebe de volta do Seba. O Seba fez alguns ajustes. E o Shin chega até a perguntar se a luva agora tá melhor, se ele arrumou o leg dela, se ele fez alguma coisa a mais. E aí ele fala, ó, é o seguinte, ela vai ficar mais fraca, mas como o Shin pode ver 0,5 segundos no futuro, ele ajustou a luva para ter 0,5 segundos de lag. Então o que significa que o Shin agora vai ter que ver um pouquinho mais no futuro, um pouquinho não, né? Bastante no futuro, mais longe no futuro, para poder atacar junto com ela. E assim ele vai poder evoluir o seu poder de ler mentes e ver o futuro da pessoa, como também o poder da sua movimentação para poder atacar, juntamente com a Akira e com o Seba. Legal de Sakamoto Days é que ele não introduziu a gente a um treinamento mesmo que a gente esteja numa universidade. Não é, por exemplo, como One Piece, que o Luffy ele tem um certo tempo de treinamento, embora em One Piece o Oda soube fazer bem porque ele não utilizou o tempo pro Luffy ficar treinando lá junto com o Rayleigh. Ele só utilizou assim, tipo, passou o time skip, eles treinaram. Mas ele não fez como em outras obras que o cara fica treinando, depois fica pronto, a gente fala, agora vamos ver o resultado. Não, eles estão treinando ali na prática, estão lutando na prática, aprendendo tudo na hora. Então eu achei isso muito legal, porque força os personagens a aprenderem na prática, junto na missão mesmo, sem precisar de treinamento e tudo mais. E aí o Shin fala, pô, beleza, vou ter que ver mais no futuro, papapá. E se ele quiser ganhar mais poder, ele vai ter que ver mais no futuro pra atingir o soco com aquela luva. É então que o Seba fala pra gente que a Satoda Sensei é uma professora que, tipo, é impossível de atacar ela. Se a gente conseguir um hit em cima dela, vai ser muito, que é o que eles precisam. Porém, toda vez que eles atacam, ela utiliza o seu Aikido para poder rebater os seus golpes. Então, cara, toda vez ela consegue defender, sendo uma raquetada, sendo uma bala, sendo um soco, sendo o que for. Então, por isso, a visão no futuro que o Shin tem vai ajudar muito para que eles possam conseguir atingir essa missão e conseguir o seu objetivo. E para isso serve a luva, porque a luva ela tem um grande impacto e consegue causar um grande dano em cima da Satoda Sensei. Por isso que ela entra ali naquele momento, porque, por enquanto, o Shin, a Akira, o próprio Seba, eles não têm força para bater de frente com ela e causar um certo dano. Então, para causar um dano de verdade, eles vão precisar da luva, que tem um lag e que a professora não vai estar esperando, e com isso a nossa estratégia está bolada, porque eles vão aproveitar o Seba e a própria Akira para confundir ali a professora e o Shin atacar ela e com isso eles conseguirem o hit que eles precisavam. Então eles vão tentar de todas as formas para criar uma abertura em cima da Satoda Sensei. E aí tá formulado o nosso plano. A Akira está preocupada no caso de bater na professora, porque, querendo ou não, a gente sabe que a Akira ela é meio mole pra essas coisas de assassinato, né? E é então que o Shin ele fala, pô, Akira, você vê os caminhos, né? Os caminhos que levam pra pessoa e tudo mais. E aí a Akira explica, é como se fosse uma animação flip, né? Que eu vou passando assim, eu vou vendo mais ou menos onde que tá cada caminho, e aí eu vou vendo onde estão os pontos vitais da pessoa e acabo a atingindo. Um caminho que leva até a pessoa e ela consegue atingir. Acho que ainda dá pra evoluir um pouquinho mais esses caminhos, não só com formas de lutar,
mas como também para fazer outras coisas nesse mundo de assassinos de aluguel. E como a Akira encontra os pontos vitais da pessoa, onde ela poderia atingir através desses caminhos, torna ela uma das grandes assassinas desse negócio, né? Tanto que o Seba fala, pô, você é um gênio pra saber onde que tá o ponto vital certinho, o caminho pra chegar lá e aplicar um golpe e tudo mais. A gente já viu que a Akira, por exemplo, quando ela aplicou o golpe lá no começo do teste, puta, ela quase matou o cara. Se o Sakamoto não tá lá, o maluco ia morrer. Porém, eles ainda estão muito preocupados porque quando ela chega perto da Sensei, o que acontece? Cria-se um abismo e ela vê que não tem nenhum caminho, não tem uma abertura. Mas percebam nesse capítulo que quando a Satoda Sensei ela tá no ar, ali é onde ela está mais vulnerável. Pelo menos eu notei isso daí, eu acho que a Akira vai perceber logo em breve que quando a professora tá no ar e ela não tá pisando no chão, é quando ela pode a atingir. Pelo menos eu acho que vai ser assim. Bom, aí a gente passa pra Satoda Sensei, ela tá procurando algumas coisas ali, ela esqueceu, foi lá na escola pra pegar, né, porque eram umas bombas TNT que ela confiscou de um estudante, e aí cai uma bola ali no campo ali de basquete, onde eles vão lutar, e aí nesse momento, mano, a bola explode, porque era uma bola surpresa, ela até que meio que tomou um susto, e aí o Shin vai pra cima dela, mas ela consegue utilizar o seu Aikido pra jogar ele em cima da cesta, acertou uma cesta de 3 pontos. A Akira aparece com as bolas de basquete e aí a Satoda já manda aquela provocadinha pro Shin. Ô, mano, você perdeu peso, tá comendo direito, porque você tá muito leve e tal. O Shin é jogado pra longe, ele pega depois a cesta, joga em cima da Satoda Sensei e só com uma mãozinha aqui, ela começa a girar o bagulho, enquanto o Seba aparece atrás dela ali, ó, pra atacar em cima dela, ó, aquele pau ali que segura a rede de vôlei, tá ligado? Pra bater nela, mas os dois acabam levando um golpe em seguida. Um foi por um caminho e o outro pelo outro, cara. A bicha é braba demais, velho. Queria que vocês notassem outra coisa aqui, é nas roupas do Shin e do Seba. Perceba que o Seba, ele está invisível, certo? E a roupa dele é meio cinzinha assim, enquanto a do Shin é preta. Notem isso porque vocês vão perceber mais pra frente no capítulo. Porque nesse momento, a estratégia dos caras começa a funcionar de uma forma incrível. Porque a Akira não tava lá atrás, junto com as bolas e tudo. Então, a Satoda Sensei acaba olhando pra trás, porque tem alguma voz de menina gritando. E aí o Seba tinha utilizado aquela arma que solta grito do capítulo passado. É as armas defeituosas lá que eles criam. E aí ela se desconcentrou. Nisso a Akira vai aparecer de cima para aplicar um golpe nela com a raquete. Porém, a Satoda Sensei consegue se defender de novo e ela diz pra Akira, ó, você ainda tá muito verde. Querendo dizer ainda que ela não está madura o suficiente para poder atacar a professora. Ela é jogada pra longe, mas ela surpreende a professora segurando na roupa dela, arrancando, indo um pouquinho pra trás. Depois que ela vai pra trás, ela vê os caminhos ali, vai pra cima da professora e ela está aprendendo ao lutar com a Satoda Sensei. E isso é muito maneiro, porque vai servir de referência para Arion Akao, que é a irmã da Akira. Porque a Satoda Sensei percebeu que ela tem um grande talento pro assassinato, pra ser uma assassina e tudo. Só que aí enquanto ela tá lutando, vendo que os movimentos ainda são imprecisos, que ela não tá conseguindo, a Akira não encontrou nenhum caminho nesse momento, eu comentei de caminho, mas porque ela tá atacando ali a Satoda Sensei e aprendendo conforme ela luta. E aí a Satoda Sensei chega a mencionar que ela é quase como a Ryo, ou o Ryo, né? Ali não tem uma linguagem certa se é o Ryo ou a Ryo, mas provavelmente Ryo era o apelido da Arion. E aí vem a irmã da Akira. Provavelmente era com ela que a professora Satoda Sensei lutava e brincava, vamos dizer assim. Bom, é nesse momento que a professora pula, e detalhe, ela está no pulo. A única vez em que ela esteve pulando foi quando a Akira conseguiu ver os caminhos, mas quando ela cai no chão, ela vê o abismo de novo. Por quê? Porque quando a professora tá no ar, vai ser o lugar exato onde eles vão conseguir ferir ela. Porque ali no ar, talvez ela não consiga se locomover da mesma forma com que quando ela está no chão. Bom, nesse momento nós temos uma página dupla belíssima, porque a Akira ficou parada, tem aquele abismo que separa ela da professora Satoda Sensei, e aí vai lá o Shin com tudo. E detalhe, perceberam na roupa que eu tinha falado pra vocês? O Shin agora está usando a capa da invisibilidade do Seba pra partir pra cima da professora, juntando ali com a luva. Ele vai atacar e pum, tem uma grande explosão, mas acredito que ele ainda não conseguiu atingir ela. O Shin admite que ele tem limites, que ele não consegue acompanhar todos os movimentos dos seus oponentes. Ele ainda não é esse cara muito forte, ele ainda não é de primeira classe como o Sakamoto, mas ele vai aprender a partir dos caminhos da Akira. Ou seja, a Akira não tá servindo só para ela evoluir também como personagem, mas para evoluir o Shin, para ele aprender pelos movimentos dela, que ele pode chegar na Satoda Sensei e aplicar alguns golpes.
Então, vendo os futuros movimentos da Akira, ele começa a aprender no meio da batalha, aplica lá um golpe, ele até fala assim, ó, o que você acha desse caminho Akira? E aí acaba o capítulo. Gente, Sakamoto Days, que Battle Shonen, bem trabalhado, uma luta bem trabalhada, me lembra bastante de Jujutsu Kaisen, que tem lutas muito boas, tem coreografias de luta muito boas, né? E com muita estratégia, então é um novo Battle Shonen, cara, tá muito boa essa saga, tá muito divertida, as partes que são engraçadas conseguem ser engraçadas, as partes de luta são interessantes, a gente fica curioso sobre o que os personagens estão pensando, e quando eu pensei que nesse capítulo nós teríamos a abordagem do Amane, juntamente com o Clube Jam, o Kanaguri e o pessoal lá do clubinho do Bolinha do Slur, não, o autor muda e mesmo assim a gente não sente falta dessa parte, a gente continua acompanhando como se fosse um arco onde tudo é interessante. A luta do Shin é interessante, a luta do Sakamoto é interessante e o outro núcleo com o Mafuyu, o Slur e todo mundo também é interessante. Então o autor ele consegue entregar vários núcleos que conseguem ser divertidos, engraçados e emocionantes. Por quê? Porque ele sabe trabalhar o personagem para cada personagem ter a sua importância e não ser um personagem irrelevante. Não é uma luta que você não queira acompanhar do Shin, por exemplo. Você quer ver mais sobre ele, você quer ver mais sobre a Akira, ele apresentou o Seba novamente, e aí você quer ver mais sobre ele. A Satoda Sensei é uma personagem nova que a gente tá conhecendo, a gente quer saber mais sobre ela, ao mesmo tempo a gente quer saber dos outros, então ele conseguiu fazer com que nós nos interessássemos, porque os personagens são legais e a história está maneira. As estratégias de luta também são maneiras. Então, o autor acerta demais. Que capítulo sensacional de Sakamoto. Tô aguardando muito pelo próximo e gostaria de saber a opinião de vocês também. Comenta aí embaixo, galera. Não se esquece de comentar. Eu gostaria muito de saber qual a opinião de vocês, do que vocês estão achando desse arco e dessa batalha. O que vocês acham sobre o Shin e como eles vão vencer a professora. Será que eles vão vencer ela no ar e conseguir acertar um hit kill nela? Bom, vamos ver, né? Sei que esse capítulo foi muito legal. Espero o comentário de vocês e mando o Joe tá vazando. Até uma próxima. Fui e valeu!